As ruas de Marshall, no Equador, eram uma professora dura. Sussurravam histórias de sobrevivência, de desespero, de vidas vividas no limite. Para o jovem Gilberto Samba, esses sussurros tornaram-se a sua realidade. Nasceu num mundo onde a pobreza era um cobertor sufocante e a oportunidade um sonho distante. A sua casa de infância, se é que se pode chamar assim, era uma barraca apertada e dilapidada. Oferecia pouco abrigo dos elementos e ainda menos das duras realidades da vida, num dos bairros mais implacáveis de Axalá. A vida tinha dado a Gilberto uma mão difícil desde o início, os seus pais a lutar para sobreviver. Pouco lhe podiam oferecer em termos de conforto material ou apoio emocional. Cresceu depressa, forçado a navegar pelas ruas más do seu bairro, onde a violência era uma companheira constante. Olhando para trás, é fácil ver como as sementes da própria escuridão de Gilberto foram semeadas neste ambiente implacável. Mas mesmo em meio à privação e ao desespero, havia sussurros de algo mais sinistro à espreita sob a superfície deste jovem calado. Houve incidentes pequenos, no início quase insignificantes. Uma crueldade para com os animais que ia além da indiferença casual das crianças. Um temperamento explosivo que irrompia em violência com pouca provocação. Estes sinais de alerta precoce, como sussurros fracos ao vento, passaram praticamente despercebidos, ou talvez tenham sido simplesmente ignorados, descartados como subprodutos infelizes de uma educação dura. Seja qual for o motivo, a escuridão dentro de Gilberto pôde apodrecer e crescer nutrida pelas sombras do seu ambiente. À medida que Gilberto crescia, os sussurros de violência tornavam-se mais altos, mais insistentes. Envolveu-se em pequenos crimes, um rito de passagem comum no seu bairro. Mas, para Gilberto, esses pequenos atos eram apenas um prelúdio para algo muito mais sinistro. Parecia ansiar por um tipo diferente de poder. Um poder nascido do medo e do controlo. A sua primeira vítima conhecida foi uma jovem mulher do seu próprio bairro. Desapareceu sem deixar rasto, a sua ausência deixando um vazio na comunidade. Alguns sussurravam que ela tinha fugido em busca de uma vida melhor noutro lugar. Outros, mais familiarizados com o lado negro de Marshall, temiam o pior. Mas sem provas e sem corpo, a investigação sobre o seu desaparecimento arrefeceu rapidamente. Gilberto, entretanto, observava das sombras com um arrepiante desapego nos olhos. Tinha provado o poder e ansiava por mais. Os seus métodos eram tão calculados quanto cruéis. Atacava mulheres vulneráveis, muitas vezes atraindo-as com promessas de trabalho ou ajuda. Assim que ganhava sua confiança, atacava, submetendo-as a horrores inimagináveis antes de finalmente lhes tirar a vida. Cada vítima adicionava outra camada ao manto de medo que começava a envolver. Matá-la! Os sussurros sobre Gilberto, antes desdenhosos, agora carregavam um peso de pavor e suspeita. Mas Gilberto, encorajado pelo seu sucesso e pela aparente incapacidade das autoridades em detê-lo, tornou-se mais ousado, mais imprudente. Os seus crimes, antes envoltos em segredo, assumiram uma qualidade descarada, quase teatral. Era como se quisesse ser apanhado para se deleitar com o medo que incutia. A polícia, sob crescente pressão para encontrar o monstro no seu meio, parecia não estar mais perto de descobrir a sua identidade. A contagem de corpos aumentou e com ela o medo em machucá-la. Gilberto Samba já não era um sussurro no escuro, era uma realidade aterradora. Um predador à espreita nas ruas. Os seus crimes, cada vez mais brutais, tornaram-se matéria de pesadelos. A cidade, outrora vibrante, pulsando de vida e esperança, parecia encolher-se sob o peso do seu terror. As autoridades, sobrecarregadas e despreparadas, lutavam para acompanhar. A investigação foi dificultada pela falta de recursos, tecnologia forense inadequada e um medo generalizado de represálias. As testemunhas relutavam em apresentar-se aterrorizadas com a retribuição de Gilberto. Aqueles que o fizeram muitas vezes forneceram relatos conflitantes ou incompletos, com as suas memórias toldadas pelo medo e pelo trauma.
Gilberto, um mestre na manipulação, usou esse medo a seu favor. Misturava-se perfeitamente com a comunidade. Um fantasma à vista de todos. Era o vizinho calado, o estranho prestativo, o rosto despretensioso na multidão. Ninguém suspeitava do monstro escondido sob a superfície. Movia-se pela cidade com uma confiança sinistra, os seus olhos refletindo um arrepiante desapego do sofrimento que infligia a polícia. Desesperada por uma pista, começou a reunir criminosos conhecidos, interrogando-os implacavelmente na esperança de uma pista. Mas Gilberto, sempre um passo à frente, permaneceu esquivo. A cidade prendeu a respiração presa nas garras de um terror que parecia não ter fim. Secção 4 Fuga. Através do Atlântico A, pressão sobre Gilberto estava a aumentar. A rede estava a fechar-se, embora lentamente. Sabia que era apenas uma questão de tempo até que a sua sorte acabasse, até que os sussurros se transformassem em gritos e as sombras da suspeita se solidificarem em provas inegáveis. Precisava de desaparecer, de encontrar um novo terreno de caça onde pudesse fundir-se no anonimato de uma terra estrangeira. Espanha, com a sua promessa de um novo começo, acenava-lhe. Era uma terra de oportunidades. Um lugar onde um homem podia reinventar-se, onde o passado podia ser enterrado e uma nova vida forjada. Para Gilberto, era a fuga perfeita. Conseguiu um visto de turista, arrumou seus parcos pertences e embarcou num voo para Madrid, deixando para trás o terror que tinha infligido a Marcala. Ao chegar a Madrid, Gilberto não perdeu tempo em estabelecer uma nova identidade. Adotou um pseudônimo, livrando-se do seu passado como uma cobra a trocar de pele. Encontrou trabalho como vendedor ambulante, vendendo bugigangas e lembranças a turistas, com o rosto a ser uma máscara de afabilidade. Alugou um pequeno apartamento discreto num bairro operário, integrando-se perfeitamente no tecido da sua nova vizinhança. Era um fantasma, um espectro na máquina da sociedade espanhola. O seu passado, com os seus segredos obscuros e crimes indizíveis, era um mundo distante, separado por um oceano e enterrado sob camadas de engano. Estava livre para recomeçar, para satisfazer os seus desejos mais obscuros, sem medo das consequências. Ou assim pensava. Secção 5. Uma nova vida, um segredo obscuro. A vida em Madrid era um contraste gritante com a pobreza e a violência de lá. As ruas eram mais limpas, os edifícios mais imponentes, o ar denso com o aroma de café e cigarros. Gilberto, sempre o camaleão, adaptou-se rapidamente ao seu novo ambiente. Aprendeu a falar espanhol com um sotaque aceitável, imitando o dialeto local. Frequentava bares de bairro, envolvendo-se em conversas superficiais com os locais, com cuidado para nunca revelar muito sobre si mesmo. Era aparentemente um imigrante exemplar, trabalhava arduamente, mantinha-se reservado e nunca causava problemas. Era o homem invisível misturando-se sem esforço no ruído de fundo da cidade. Era um fantasma assombrando as ruas de Madrid com a sua verdadeira natureza, escondida sob uma fachada de normalidade cuidadosamente construída. Mas a escuridão dentro de Gilberto Samba não era tão facilmente extinta. Fervia sob a superfície, alimentada por um potente coquetel de raiva, ressentimento e uma necessidade perversa de controlo. Começou a frequentar discotecas e bares com os olhos a percorrer a multidão à procura da sua próxima vítima. Era atraído por mulheres vulneráveis, tal como tinha sido no Equador. Mulheres que estavam sozinhas, intoxicadas ou, de outra forma, facilmente dominadas. Os sussurros começaram de novo, suaves no início, quase inaudíveis. Acima do barulho da cidade, rodopiavam em torno de Gilberto, invisíveis, inaudíveis por todos, exceto por ele, os sussurros do seu passado, do terror que tinha deixado para trás em Machucalá e a promessa de um novo reino de terror nesta nova terra. Gilberto, encorajado pelo seu novo anonimato e impulsionado pelos seus desejos obscuros e insaciáveis, estava pronto para reclamar a sua próxima vítima. Deixe o seu like e o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal